Oi, pessoal, boa noite. Ah, Oi, Ju, boa olá, noite. Boa boa tarde, noite. quase boa noite já. Tudo bom? Tudo, deixa eu ajustar minha luz aqui. Eu também estou com a luz meio prejudicada aqui. Cadê? Deixa eu ver. Vamos ver. Tá bom assim. Tá bom? Tá bom? Gente, boa noite. Deixa eu falar para vocês. A Ju é uma advogada super querida aqui de São Paulo, Ah, obrigada. que eu conheci aqui pelo Insta, né, Ju? E Uhum. depois num evento também eu te vi. E a Ju tem um Insta super legal de audiência trabalhista que ela dá várias dicas, né? E Ju, sabe que eu dei aula há muitos anos de processo do trabalho. E eu sempre falei com os alunos, gente, processo do trabalho é audiência. Se você não gosta de fazer audiência trabalhista, esquece. Né? Se você não gosta de Exatamente. sentar, falar, fazer, conversar com as testemunhas, etc. E é prática, não é fácil. Você não começa sabendo fazer audiência. E aí, Ju, o que aconteceu? Na semana passada, eu por acaso recebi um e-mail com um pedido de emprego. E Hum, aí eu dei print nesse e-mail, obviamente que não, né, eu tirei o remetente, as tá. informações, mas eu falei sobre o que não fazer quando você está buscando um emprego. E Uhum. aí eu pus uma enquete, assim, eu pus um quadrinho com perguntas para o pessoal tirar dúvida. E eu vi que o pessoal que me segue aqui tinha muita dúvida com relação a esse início de carreira. Eu fiquei pensando como eu poderia ajudar, eu respondi várias perguntas, mas eu falei, gente, eu vou. Com essa história de live, eu tô achando que eu vou fazer umas lives um pouco mais leves, né? Uhum. Legais e que podem ajudar os meus seguidores. E aí eu falei, putz, vou fazer uma live entrevistando pessoas que eu admiro, que eu acho Ah, que obrigada. são bem-sucedidas, sabe? Que eu olho pra você e te acho bem-sucedida. Você é uma pessoa super autoastral, super legal. E aí resolvi fazer e falei, vou convidar a Ju para começar esse projeto, porque eu já vi que você gosta de contar a sua história, você já contou no seu Insta Uhum. algumas vezes, por isso que eu sei um pouquinho. E aí eu resolvi trazer você por isso. Graças a Deus você aceitou, muito Olha, obrigada. claro. Eu tenho Bom, certeza que vai ser super enriquecedor para o pessoal, sabe? Porque a gente tem muita gente que formou e às vezes a pessoa vai estudar para um concurso, depois desiste, ou uhum. fica em um escritório grande, trabalha muitas horas, às vezes não ganha tão bem, desiste. Aí eu vejo que tem muita gente ainda perdida, sabe, Ju? Por isso eu queria falar com você, saber como é que foi o seu início Ah, de carreira. sim. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer contribuir. E o que acontece, até sobre a página do Instagram, ela surgiu disso, né? Então, por que Aham. a audiência trabalhista de A a Z? Porque eu comecei a fazer audiência e eu não tinha feito estágio. Hum. Então, se está difícil para os seus alunos que fazem estágio, imagine como foi começar a fazer audiência sem ter feito estágio. Então, Uhum. eu não sabia sequer entrar no fórum. Imagina se me colocasse aqui no fórum. é, Uau, por onde eu entro, que lado que Sim. eu vou, porque na minha primeira formação eu fiz letras, então eu lecionei Ah, por 5 anos. E eu lecionei na Fundação Casa, então o período que eu estudava direito, eu dava aula. Então não tinha legal. relação nenhuma diretamente com a área jurídica. Eu Sim. dava aula na Fundação Casa, tinha um contexto ali de adolescentes infratores, mas direito do trabalho, propriamente na área jurídica, não. Uhum. Então foi assim que surgiu e eu comecei. Uma amiga do interior me pediu, falou: Ju, faz uma audiência para mim. E eu Trabalhista? trabalhista foi. E aí um pouquinho antes, né? Eu prestei a ordem, passei e Aham. fiquei bom. Agora eu vou advogar. Aí comecei a Uhum. trabalhar no escritório na Paulista. Alguns meses lá, e essa minha amiga do interior falou: Ju, faz uma audiência, mas você sabe, eu não fiz, eu nunca fiz audiência, ela não faz. Eu te explico, mas eu preciso muito que você faça, que eu não vou conseguir ir para São Paulo. Eu falei, uau, fui fazer Nossa. audiência. Aham. Sozinha, fazer audiência Sim. sozinha. E aí eu tomei gosto.
E aí, essa própria cliente que eu fui fazer audiência para ela, eu comecei. Ela falou: Ju, fica inviável eu sair de Jundiaí para ir para São Paulo. Então, eu vou te indicar para esse escritório, para esse cliente, e você faz as audiências. E aí foi. Aí eu E comecei nessa a... primeira audiência, como é que foi, Ju? Você conseguiu Foi uma fazer? audiência, foi, consegui. Ela me explicou, Aham. e aí eu atenta ali, e eu lembro que eu perguntei para as pessoas, eu lembro que eu falei, gente, eu preciso resolver isso. Sim. Ela me deu esse desafio, eu vou ter que fazer. E eu lembro que foi uma audiência de conciliação e não teve Hum. acordo, e aí pronto. Então, assim, Ótimo. não foi, nesse momento não foi traumático, assim. E aí foi surgindo, eu falei, poxa, e aí foi indo, aí um indicando para o outro, eu falei, gente, eu gosto disso. Saí do escritório que eu trabalhava, Você só para estava na fazer área trabalhista ou não, nesse escritório? era uma. Até entrou, a Sheila Padovan entrou, era o Ah, é? escritório que eu trabalhava, Que legal. e aí era uma área que dava suporte para todas as áreas. Então, assim, Uhum. dava suporte, tinha dois assistentes jurídicos que tiravam cópia, pagavam guias, e aí controlava o protocolo, então era uma área de suporte. Tá. E aí eu saí, fui fazendo audiência, falei, nossa, não tô conseguindo conciliar as audiências com o escritório. E aí foi. E E aí, aí, nesse escritório, você tinha essa liberdade de fazer as suas audiências por conta própria. isso, é. Aí eu consegui entrar um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho, né? Um pouquinho mais Aham. tarde, sair um pouquinho mais cedo. E logo já mudou o rumo e eu pedi para sair. E foi. Me tornei também correspondente desse escritório. E até hoje eu faço as Uhum. audiências para eles também. Que Então legal. Então a foi bem relação foi bacana. ótima mesmo, né? Foi Porque uma ótima você relação. saiu e continuou com Continuei, contato. isso. Legal. E, e aí foi isso, foi bacana, foi não imaginava, nem Uhum. tinha familiaridade com a área trabalhista, nada. Uhum. Até como você tem muitos alunos, eu nem segunda fase eu fiz trabalhista, fiz Você não penal. fez? Não, Sério? Olha foi. só. Foi uma descoberta. O Que direito do engraçado. trabalho me abraçou. Eu não tinha a menor pretensão de ir para a área trabalhista. E é a única área que eu trabalhei. E sua monografia na faculdade, na época, foi em qual assunto? Foi o adolescente e as medidas socioeducativas. Olha só. É, Porque você dava aula, porque né, eu na dava Fundação aula na Casa. Fundação Casa. A gente sempre Então, escolhe alguma coisa que tem a ver com o nosso contexto, né? e aí eu era da área pedagógica e a internação era uma das medidas socioeducativas, então foi essa minha vivência. E me fala uma coisa, Ju, quando você começou a fazer as audiências por conta própria, você montou um espaço ou você ficou trabalhando de casa? Como é que você Não, viabilizou isso na prática? na verdade, é o que acontece até hoje. Por Ah, quê? À medida do tempo, eu fui tendo vários, né, contatos de outros estados e a minha vivência é o fórum. sim, Então, eu não tenho e não contratei não nenhum precisou. espaço. Não, Aham. Ainda mais com o processo eletrônico, né, Ju? tudo. Alguns escritórios eu passava para pegar a pasta, né? Tá. E depois com o PJE, nem isso. Então, no próprio aplicativo do celular, dá para consultar o processo integral, ou os escritórios mandam as orientações de acordo com aquele cliente, algum caso Aham. específico. Então, assim, foi um começo, né? Como é o nosso tema, como foi o começo? Foi descobrindo. É, Então, foi você uma passou. descoberta. No início você deve ter passado uns apertos fazendo audiência, né? Sim, sim, sim. E é por isso que essa é a minha vontade hoje de compartilhar e falar: Sim. opa, peraí, eu já passei muito aperto, o que eu posso facilitar para quem está começando, né? Por isso que você Essa, dá as dicas, por tipo, o ônus da isso. prova, né? Já falei lá no Uhum. seu Insta de arquivamento, que são detalhes muito importantes e que Não, às vezes é fácil a gente, na sala de aula a gente aprende, na hora H é na hora difícil, né, H, materializar essas coisas que a gente aprende. o aprendizado ele é É diário, na é prática, todos é. os dias, mas
detalhes que para quem já está atuando fala, não, é tão óbvio, mas não é, para quem está começando não é. É a mesma coisa se me colocar para fazer uma audiência criminal. Sim. Então, Eu assim, também não tenho a menor condição de fazer. vai ser novo. Então, esses detalhes, para quem está começando, traz um pouco de segurança, que esse Uhum. é o meu objetivo. E aí a gente vai amadurecendo e vai se especializando, buscando novos conhecimentos e vai fazendo diferencial no mercado de trabalho. Exato. Ju, a Maria Alice perguntou aqui, você até já falou, como que você conseguiu o seu primeiro cliente? Então, foi uma indicação dessa minha amiga. Eu me formei com ela em Jundiaí. Uhum. E aí ela me pediu para fazer uma audiência desse escritório. E como ela viu que era inviável vir para São Paulo e eu já estava aqui, ela me indicou esse primeiro cliente que gostou dessa primeira audiência que eu fiz. E aí foi Uhum. passo a passo, e aí um vai indicando para o outro. Direito Então, é isso, né, Ju? é, A gente não direito. pode sair fazendo propaganda, distribuindo cartão na porta do fórum, né? Isso está totalmente antiético, é contra as regras do Estatuto de Ética da OAB. Mas é o boca a boca que É faz o a boca a diferença, boca. porque uma pessoa. A Ju fez audiência para essa pessoa e já ganhou o cliente na audiência, gente. Então, assim, e vejam que é possível, porque veja, a Ju chegou a um ponto da carreira dela e deve ter sido algo até rápido, né, Ju? Pelo que você está me contando aí. Foi porque logo eu já vi que não conseguiria ficar no escritório que eu estava. Foi muito Aham. rápido, foi uma descoberta, assim, uau, não imaginava isso. E aconteceu. E aí eu Sim. gostei e foi. Assim, eu acho importante o pessoal entender, gente, que assim, a gente tem que ter é, humildade, né, para entender que a gente está aprendendo e ninguém nasce sabendo tudo, isso é absolutamente normal. E também ter um pouco de calma e paciência, porque as coisas vão acontecendo, Vão né, acontecer. Ju? E não Vão. enfiar os pés pelas mãos. Então, vejam, a Ju fica lá durante o dia no local principal dela de trabalho, que é o Fórum Trabalhista. Lá ela consegue fazer as audiências, consegue fazer tudo que ela precisa, certo, Ju? Então Sim, você é não isso precisa mesmo. ter um gasto extra com o Não. local, né? Você vai de acordo com a sua necessidade. Então não faz sentido, ó. Tem aqui uma pergunta: como dar o start como correspondente? Você tem Ah, alguma dica sim. para quem vai Sim, começar? sim. Tem um site, ou pelo menos o que eu fiz Ah, na época, e tem algumas indicações. O Migalhas faz o cadastro. boa. Que já é a pergunta de baixo, se ele se É, acha válido. isso eu acho válido, sim. Eu lembro Aham, que alguns contatos comecei a fazer pelo Migalhas e depois aham. vai fidelizando. Então, assim, é importante. Eu acho que, como você mesmo falou, a advocacia é indicação. Então, Indicação. todas as audiências que eu faço, alguém me indicou. Então, Sim. Que é alguém me normal, você não indicou. bateu atrás né? Você não foi Alguém, lá e falou. olha, o advogado tal me indicou. Você faz para o escritório e eu sou aqui da cidade, da região, eu pedi alguém de São Paulo. Então, é sempre Exato. indicação. E o diferencial, do que você vai, à medida do tempo, para que as pessoas te indiquem, é ter uma boa desenvoltura na audiência. Sim. E com o cliente, porque o cliente que vai dar o feedback para o escritório, né, como correspondente. Então, se for a empresa, né, ter um bom relacionamento com o preposto, conhecimento do processo, estudar. Por isso que eu bato muito na questão do ônus da prova, estudar o ônus da prova, porque você vai ter, sim, vai ter segurança e aí que o escritório vai identificar, nossa, realmente, eu não estou Uhum. naquela cidade, mas eu tenho alguém que é a minha extensão. Sim. A Não, pessoa vai não é, confiar em vai você, né, Ju? confiar e esse trabalho vai sendo desenvolvido, vai É, conhecendo e vai desenvolvendo. e é até legal porque quando você faz muita audiência daquela empresa como correspondente, você já conhece assim as Já, dores
né? E os É, prazeres, poxa, aqui eu sei que eu vou bem, aqui eu sei que não vai. Então, essa pergunta você às vezes fez em uma audiência, na próxima você já não faz, né, Ju? e Isso é tem normal. escritórios Aham. que o preposto não me enxerga como, ele nem sabe, um advogado que não faz parte do escritório diretamente, Entendi. porque ele precisa me enxergar, isso que é o diferencial, como extensão do escritório. Sim. E alguns escritórios, as empresas, eu faço as audiências, mesmo não sendo do escritório. Então, assim, o cliente, vamos dizer assim, prefere, não vou dizer que exige, mas Uhum. prefere que eu faça as audiências. Então, assim, até os advogados do próprio escritório deixam de fazer porque há uma conexão com o preposto. Então, ali é realmente se mostrar como a extensão do escritório. Ou Não, seja, jamais há uma pessoalidade, né, sua como profissional, um é uma. encantamento mesmo, gente. Isso é É, encantamento que a gente tem que fazer, né? A pessoa fez audiência com a Jo, ela falou, eu quero que você faça as minhas audiências, exatamente. E né? aí vai surgindo. Tem Ô, mais. Ju, tem Ah, uma pergunta aqui que eu achei boa do Fábio. O Fábio foi meu aluno, uma pessoa super querida. Como é que você faz? Eu acho que essa é uma dificuldade grande também de início de carreira com os valores. Como é que você faz para pesar, né? Poxa, quanto que eu vou cobrar aqui, quanto que eu vou cobrar ali? Essa parte de valorar o nosso trabalho é uma coisa assim, é empreendedorismo que a gente não tem na é, faculdade, né? verdade. Bom, tem escritórios que ele já tem a dinâmica do audiencista já faz parte. Então, tem Tá. escritório que ele já tem, vamos dizer, uma tabela de valores, assim, né? E aí, claro, dentro do que seja razoável para que a gente mantenha com ética, advocacia. E se se eu tenho contato direto com o cliente e ele eu falo cliente, então assim, os escritórios são os meus clientes, Sim, né? Então, tá. quando eu falar cliente, não entendam a A parte, né? empresa ou a A pessoa empresa. Então, física. assim, quando eu tenho o contato e não há essa oferta assim, olha, nós pagamos esse valor, temos uma quantidade de audiências e tudo mais, e aí tem que ter uma média, um valor que seja De mercado, né, Ju? que valorize o seu trabalho e que seja Exato. ali dentro da média e né, para que não tenha ali uma discrepância de valores. É. Tem que ser um valor justo para Um você e valor para eles, justo. né? Isso, Tem que ser algo que exatamente. seja. Gente, isso é erro e acerto. Não pensem que a primeira É, vez que vocês forem cobrar, vai ter uma situação que você vai se sentir lesado, você vai falar, ai, cobrei pouco. Aí você aprende, aí no próximo você, né, cobra um outro valor. Às vezes você vai perder cliente por cobrança, porque isso é normal, sabe? Dia a dia. Mesmo que você tenha um carro, você não tem que colocar gasolina, trocar óleo, trocar pneu. É, é, é é, é, assim como um cliente que você fecha um valor para distribuir uma ação, tem ali uma média, claro, e à medida do tempo, o trabalho vai sendo. Você vai ter mais segurança para falar: olha, eu cobro esse valor, e uhum. aí já conhece o teu trabalho, e mesmo que seja um pouco mais do que se cobra, mas tem casos específicos e que precisa, de repente, de um tempo maior com o cliente, ao invés de 1 hora antes da audiência, 2 horas antes da audiência, ou um caso mais complexo, precisa estudar, Sim. sai ali do dia a dia, Um valor maior, né, Ju, da o valor. ação mesmo, né? Uma Uhum. ação com valor alto, que exige uma atenção maior do advogado. Não que, né, a gente tem que ter Não atenção que em não todos, vá isso. mas assim, lógico que tem ações que a gente sabe que a empresa às vezes contrata um advogado para aquela ação, É, né? é. E até o que acontece bastante Uhum. é escritórios que me contratam porque o profissional não tem familiaridade com a audiência. Então, Ele faz assim, mais peça. faz peça. Então, ele não gosta de fazer audiência, se sente travado para fazer audiência.
Aham. Faço tudo, mas ele não quer fazer audiência. Então, também tenho colegas que me contratam e sabem que eles vão distribuir ação e que, Legal. dependendo da minha agenda, eu vou fazer audiência, porque ele já entende que consegue contar comigo. Então, Sim, tem a realidade da a oportunidade das audiências. Então, a gente tem se abre um leque, né? sim. Tanto de escritórios que já contam com um quadro de audiencistas, né, que fará as audiências. Tem advogado que não gosta de fazer audiência, então ele vai contratar por opção mesmo de, olha, não gosto e não sinto segurança. Aham. Tem advogado que me contrata, vai junto na audiência, mas ele também não faz, me acompanha. Então, foi esse. Tem um leque que se abre. Tem escritórios. Engraçado, né? É, Porque a audiência, gente, trabalhista não é fácil fazer. não, Não é todo mundo que faz, né? Mas assim, eu é, sempre falo com os meus, falava, né? Que agora eu tô na pós, mas na graduação eu sempre falava com os meninos, gente, eu adoro fazer audiência. Sempre contei vários casos. Agora eu não tenho feito mais aqui em São Paulo, porque o perfil da minha advocacia tá diferente aqui. Mas durante 6 anos eu tive o meu escritório, eu fazia tudo, inicial, recuo de revista, audiência. tudo. Tudo. E assim, eu adorava fazer audiência, mas assim, mas eu já passei por situações apertadas em audiência. Sim. Não é fácil, você tem que se preparar, você, né? Então, assim, gente, é importante que você goste de fazer qualquer coisa Uhum, que você vai fazer, né? é. Então, escolheu, não gosto de fazer audiência. Então, se você quiser ser correspondente jurídico, seja correspondente jurídico para outra função, né, Ju? Uhum, Porque a sim, audiência é importante que você goste sim. de fazer. Tem a possibilidade também de sustentação oral, Exato. despachar, tirar cópias e aí, por que outra questão também que fica a dica, assim, que acabou me interessando e que eu vi, eu falei, opa, peraí, Uhum. uma audiência que eu faço, equivale a 2, 3 dias de trabalho. Tá compensando. Então, eu falei, Exato. Quando você tô falou, gostando. exato. Quando você falou, eu até ia comentar, quando você falou que saiu do escritório, eu falei, eu já recebi muita mensagem, eu lembrei, de aluno falando assim, que eu sempre falei muito de carreira com meus alunos, sempre contei muito minha história em sala de aula e tal. E porque eu chegava lá e o pessoal falava, quantos anos você tem, né? Gente, eu faz tempo, viu, que eu formei muito tempo, eu dou aula há mais de 10 anos, mas Uau! e aí eu contava a minha história, sabe? E aí os meninos às vezes iam falar, professora, eu fiz isso, 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 só que agora eu tô achando que meu salário, às vezes ele não tá compensando. É isso que a Ju fez, gente. É, Ela trocou, mas você teve a paciência, né, Ju? Você e foi para um escritório e foi sim. naturalmente as coisas foram acontecendo. Aconteceu e foi. Tanto que eu fiquei, acho que no escritório, uns 11 meses, foi assim. Mas do Foi tempo que eu rápido. fiz a audiência para eu descobrir que isso era muito bacana para mim, foi rápido, assim, uns 2, 3 meses. Entendi. E, e depois, isso foi em 2012, eu passei na ordem, em 2013 eu comecei a fazer audiência. Entendi. Não, e Então, você sabe, com Ju, que na 7 minha anos. época, porque você ainda tá mais pra frente, né? Não tinha, na época em que eu era aluna, não existia estágio na Justiça do Trabalho. A Ah, Justiça do Trabalho não tinha estagiários, então você só conseguiria ter contato com o direito do trabalho se você fosse estagiário de um escritório. Eu tive o mesmo problema que você. Eu comecei na área trabalhista sem nunca ter feito estágio na área trabalhista. Então você só fazia se você fosse de um escritório. Agora a Aline tem uma pergunta aqui, ó. A Aline Vieira perguntou como atender cliente sem ter um escritório físico, se você tiver que atender o cliente. então, não é o meu foco no meu trabalho. Eu tenho poucas ações, não é o meu foco. Então, o foco realmente é a realização de audiências, sustentações orais, mas tem uma opção de alugar sala. Então, Coworking. Aline, é coworking. excepcional, assim, quando eu preciso, eu alugo sala. É. E, e até mesmo, Pede se para for colega também, né, Ju? Para usar a tem sala a de reunião do possibilidade. colega. Então mas é uma prática super comum. Alugar Sim. sala, super comum. Se for pessoa física, eu acho que você pode alugar a sala. Se for pessoa jurídica, você também pode virar e falar assim:
Ô, fulano, eu vou até a sua empresa. Isso, né? É, Verdade. porque aí você falando, eu vou até a sua empresa, você até. Dependendo da situação, gente, é legal você ir na empresa. Quantas vezes eu já fui em cliente meu, conheci a fábrica, etc., para eu entender direito o que estava acontecendo lá, né? A Aline É. fofa, pois é, eu tô conservada, mas vou te falar, viu, que eu já fiz mestrado há muitos anos, já tô fazendo 10 anos de mestrado, tudo isso. Então, Uau. eu advogava no início, porque eu gosto. E aí, a Denise está até falando, tanto que eu sempre falei da audiência. Por isso que eu falei, gente, eu preciso chamar a Ju aqui, porque, Ai, eu veja, amo. a Ju ama, Eu ela, amo fazer olha audiência. que E confortável, né, Ju? assim, Você tem flexibilidade, de certa isso forma. também, bem lembrado, foi um dos motivos. Aham. Porque quando eu comecei, eu tenho um filho hoje, ele tem 9 anos, então o Davi tinha 2 anos. E Pequenininho, né? pequenininho. Eu ganhei o Davi no último ano da faculdade. Aham. Então, com a questão da audiência, a gente tem uma flexibilidade. E aí você fala, não, peraí, segunda-feira, tal dia, eu vou levar o filho na escola. E aí vai ajustando. E eu vejo até pelos meus colegas, os escritórios que me passam a dinâmica de horário de escritório, nove Gente, horas, 10 horas. Então, assim, hoje eu terminei a audiência mais tardar 6 horas da tarde, eu tá em pego meu filho casa, na né? escola, tô aqui em casa. É claro que tem outras atividades. E aí, o que que eu faço? Com esse tempo que eu estudo. Então, Sim. assim, Você tem o Insta, que tá super legal, você tá se dedicando, e né, aí Ju? também tô no mestrado. E Eu assim, quero falar isso. Eu quero que você conte pro é, pessoal essa história do mestrado aí. por exemplo, outra questão em relação às audiências, possibilidade. Então, no começo do ano, eu fui para Portugal, participei, fui assistir eu fiz, foram 3, 2 Tá, congressos assisti e um apresentei um artigo científico. Então, qual tá. escritório? Vamos lá, claro, eu não estou falando da pessoa que, até quem tem o escritório Não sair consegue, não gente. consegue. Quem tem não consegue e quem É. não tem né, é associado dificilmente vai ter essa oportunidade de falar assim, Uhum. olha, tô indo ali, vou ali para Portugal e já volto. Então, Exato. assim, com essa flexibilidade, posso dizer, olha, minha agenda está fechada e eu não estarei fora de tal dia, tal dia. Então, é isso. Tem essa Legal, vamos falar. Ó, o professor flexibilidade. Carlos Henrique, que honra, Ó, gente. Eu sempre dei aula de processo com o livro do professor Carlos, a vida inteira. Ele já foi dar uma o palestra Carlos, lá na Newton Paiva. Carlos Abner? Não. O Carlos Henrique Bezerra Leite. O Carlos Ah, também é um tá. querido. Olha só. Ah, temos também mandar um abraço pro o Dr. Carlos Abner, juiz lá de É, Guarulhos. de Eu já Guarulhos, o fiz, Carlos também. já fiz muita audiência, fazer audiência. Na época eu representava o Decolar. Aí ele falava, doutora, Ah, tem acordo. já sabe, né? O Carlos Doutora. também, a Abner conheci. É. Olha lá, super legal. Então, gente, ó, e aí o Alex está pedindo para você falar um pouquinho sobre ônus da prova. Eu acho que como você se prepara para o ônus da prova. Ah, sim. Sempre falei sobre o ônus da prova, Ju. Eu dava uma aula de audiência, que era aula. Eu acho tão legal a audiência, eu acho que é tão Ah, instigante, que os alunos mais gostavam de processo. Pegava o livro do Manual de Processo e Trabalho do Carlos Henrique, que é muito bom, e ficavam falando dessa questão do ônus da prova. Como eu falo, gente, eu tô velha. E na minha época, Ju, antes de ter as mudanças na lei, a tá. gente tinha que prever a distribuição dinâmica do ônus da prova, que já existia, mas não tinha esse nome. Tinha lá a súmula 383, as súmulas, etc. Então eu falava com os meninos que eu tinha que fazer um roteirinho Uhum. para eu ir anotando, conforme o que ia acontecendo na audiência, de quem era o ônus, para eu não correr o risco de fazer prova para a parte contrária. Como é que você faz isso hoje em dia? Então, o que é importante, né? Hum, Vamos pensar em duas possibilidades. Se eu estiver representando o reclamante, ter conhecimento ali dos pedidos, ter segurança, saber quais são os pedidos, o período, ter ciência ali do que está na petição inicial. uhum, E pela reclamada, esse contraponto é qual é a linha de defesa, o que está impugnando,
se o período que foi declinar, que está na petição Tá inicial, certo. corresponde, se a função é a mesma. Então, ter a segurança tanto do que está sendo pedido e na defesa. Quais são as alegações da defesa? E sabe, tem que ter conhecimento do ônus da prova. Então, Das regras, né, lá, Ju? das regras. Então, cabe ao reclamante o seu direito, né? O que ele está alegando, vamos dizer assim, facilmente ele vai ter que provar. E a Uhum. reclamada, se ela apresentar fato modificativo, extintivo, também ela vai ter que provar. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento do ônus da prova em relação aos pedidos. Então, vamos lá. Jornada de trabalho. A princípio, na regra geral, vai ser o ônus do reclamante. Então, tem que analisar ali se ele está com testemunha do mesmo período que ele trabalhou e Sim. tudo mais. Justa causa. Justa causa, o ônus é da empresa. Então, a Uhum. empresa tem que estar munida ali de provas documentais, também, se tiver prova testemunhal. Então, tem que ter conhecimento dos pedidos, né? Dos pedidos e da alegação da defesa para ver para quem estará o ônus ali. Sim. Então, isso Ô, que é Ju, importante. você normalmente vai mais pelo reclamante ou pelo reclamado, assim, no seu dia a dia? Varia? Olha, é bem dividido. Tem escritórios que, claro, só não vou patrocinar o mesmo, Sim. né? Isso é Conflito de óbvio. interesses. Isso. Mas é bem dividido. É bem Tá. dividido. Porque eu acho assim, é engraçado, porque tanto do reclamante quanto do reclamado, normalmente a gente pergunta: a outra parte vai levar testemunha? Você tá sabendo de alguma coisa? Quem você imagina que pode ser a testemunha? E quando você chega na audiência, se a pessoa fala, não trouxe testemunha, a sua tática pode mudar ali na hora também, né? Sim. Então, É o dinamismo da audiência. Tem que pensar exato. rápido. Tem que pensar rápido. Tem, Tem que pensar tem que rápido. pensar rápido, gente, e tem que. Eu falo, façam um roteiro antes de fazer a Uhum. audiência, com Faz. tópicos de prova. Esse, e aí você vai lá e vai vendo o que está acontecendo. Então, a audiência una trabalhista é muito dinâmica. Se você está pelo É. reclamante, você tem que impugnar a defesa de documentos, né, Ju? Que é Uhum. impugnar documentos. Sim. Se os cartões de ponto não vieram, a presunção é de que a jornada que você colocou na inicial é correta. E aí vai virando, Então, vai mudando. isso, precisa estar atenta a tudo. Como falou, a princípio é do reclamante, mas a empresa É, não juntou o controle da jornada. Opa, a situação já mudou. Ah, não apresentou os controles, mas tem testemunhas e o reclamante não tem. Então, muda de novo. é um joguinho que você vai ali, vai ficando atento, e aí tem os depoimentos também. Então, tem que ficar atento como um joguinho de Legal. xadrez ali. Tem que ficar atento a tudo para ter um bom desenvolvimento e levar a audiência da melhor maneira possível. Ô, Ju, eu até pensei numa coisa agora, uma dúvida. Ó, o Rafa Lara. Tudo bom, Rafa? Tá aí. O Olá! rei das lives está nos O rei das prestigiando. lives, é. Ah, uma outra questão também que você me Ah, perguntou. Você faz mais reclamante ou reclamado? E é interessante que eu estou em grupos de estudo hum, com perfil reclamante, vamos dizer assim, e sim. também de estudiosos com um perfil mais patronal. E aí Você eu fica mudando de ideia toda hora, Ju? não que eu mude de ideia. Eu fico. Então, não é que eu mude de ideia, mas assim, eu acho importante ter as duas visões. E aí eu Sim, é vou muito formar a legal. minha. Exato. Não, e também que eu sempre falei para os meninos, que eu falei, gente, eu amo advogar, que os alunos sempre perguntaram, você não vai fazer concurso, né? Que o pessoal tem aquela Uhum, visão da estabilidade. Não, gente, eu amo advogar. Eu gosto de ficar do lado de alguém. Então, assim, uhum. se você me contratou e você é réu, eu vou te defender até a morte. Você tá É certo, isso, ponto final. Eu gosto disso. Se você é. é o autor, eu sou do lado do autor. Vamos embora. Então, Uhum. eu gosto Já, muito dessa já, já coisa. aconteceu, já aconteceu, já, por exemplo, fazer audiência na mesma vara e de repente eu Trocar. acho que foi isso, eu tava pela reclamar, eu não lembro quem tava primeiro. Só sei que foi algo contraditório, assim, aí a juíza olhou e falou, mas doutor, eu falei, excelência, mas agora eu sou advogada do. Então, assim, Desculpa. então, assim, mas como? Você acabou de
de dar um posicionamento e ir protestando. Exato. Ó, então, assim, tem que ter esse dinamismo. E como a minha atuação é audiência, eu não posso me limitar. Eu tenho que Sim, ouvir, claro. ter um desenvolvimento jurídico tanto com um olhar reclamante e também com um olhar patronal, assim. Ô, Ju, e olha só, uma dúvida que eu tenho também, Diego, oi, gente. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: cada vez mais os coaches, esse pessoal que dá Uhum. dica de carreira, mentores, etc e tal, eles falam para as pessoas se especializarem. Óbvio que no direito a Ah, gente já sabe, eu acho que é meio que um senso comum que você tem que especializar, né, Ju? Não dá para você ser civil, sim. trabalhista, etc. Agora me fala uma coisa, será que você acha que no seu a forma como as coisas foram Uhum. acontecendo, no seu nicho de atuação, você acabou se especializando em uma atividade econômica ou não? Porque às vezes acontece, por exemplo, você ir para empresas Ah, aéreas, sim, sim, sim. Tem, indústria, tem um escritório que eu represento bancários, tá? né? O banco, bancários, né? O banco. O banco, sim. Então, já é um setor ali que eu atuo também. Então, E aí acaba que vai o abrindo escritório portas de, para outros do mesmo uhum, setor, né, do Ju? mesmo setor também. E reclamante que é geral, né? Então Uhum. acaba. Mas são alguns escritórios e eu vou montando a minha agenda ali, então tem essa possibilidade. Gente, e aí, não fiquem ansiosos, desesperados, porque eu sei que às vezes no início é difícil, né, Ju, É. você confiar Uhum. confiar nesse discurso de que as coisas vão acontecer, Vão mas dar as certo. coisas Acontece, acontecem. acontece. Você tem que fazer um bom trabalho, né? Eu acho que assim, mostrar determinação, Uhum. organização, você transmitir segurança para o seu cliente em qualquer É. situação é importante, mas nessa situação da Ju, de ser correspondente, de audiência, é mais Uhum. importante ainda, porque como a audiência é um momento muito decisivo É. no processo, se a Ju passa uma tranquilidade, uma Uhum. segurança para aquele cliente, ele É. vai confiar na Ju e aí ele vai começar a indicar, etc. Entendeu? Conta. Então, conta um Ah, caos engraçado, a ai, Paty. A Paty Couto é amiga nossa aqui. Ai, Paty, tem muitos caras. Não, e a gente até conversou um pouquinho, pessoal, que Ah, faria uma live mais descontraída e é, tal. Eu falei, é de- isso mesmo. deixa eu E aí contar um caso então, Ju, para eu tô vendo você. que deu certo, porque eu tô vendo um monte de risada aí, gente. Ótimo. Tem Eu tenho um muitas. caso engraçado de audiência, Ju. Quando eu comecei a Calma. advogar, eu tinha tanto medo de errar. Eu sempre contava isso em audiência, Tá. ou em sala de aula. Meus alunos já até sabem que história que é. E aí eu protestava de tudo, porque a minha chefe falava assim comigo, Tati, se você não protestar, vai precluir. Então Tá. eu chegava no escritório, ela lia as atas da audiência. Uhum. E aí eu fazia na época audiência, né? Eu morava em Belo Horizonte, em Matosinhos. Hoje em dia nem tem mais justiça trabalho em Matosinhos. Foi para Pedro Leopoldo a Tá. competência. E tinha um juiz muito gente boa lá. E um belo dia eu cheguei e ele virou para mim e falou assim: chegou a rainha dos protestos. Ai! Que ele ria, tipo, ele, graças a Deus, levava numa boa. E aí, aconteceu alguma coisa, acho que foi o seguinte: a testemunha foi intimada e não compareceu. Aí ele foi adiar a audiência e a Tá. testemunha ia vir debaixo de vara. E aí eu protestei contra o adiamento da audiência. Totalmente errado, Oh, meu gente. Deus. Tava Aí te eu protesto. favorecer. Ah, e era sua Aí ele virou. testemunha? Era Não, era sua da outra da outra parte. parte. Tá. Só que eu queria que acontecesse, para outra parte não havia Tá. testemunha, gente. Só que, né, ela tava com direito. Né? Aí o juiz virou para mim e falou assim: doutora, mas assim, super. Eu dei sorte, porque ele era super legal. Uhum. Ele falou assim: doutora, fundamenta seu protesto. Gente, quando ele falou fundamenta seu protesto, eu falei: só um minutinho. Eu peguei a CLT. Aí eu fiquei assim, olhando, eu falei, então, excelência. Não, pensando bem, eu acho que nesse caso específico eu vou retirar meu protesto. É. Então, gente, acontece. Só que Ah, tem muitos eu casos. queria, eu queria errar por excesso, entendeu? Então, como eu tinha muito medo, porque eu também, como você, eu comecei já fazendo audiência, eu Uhum. saía protestando de tudo que acontecia. Eu acho assim, gente, levar a vida numa boa, lógico, eu era responsável, séria, mas, sabe, tratar as pessoas bem, com Uhum. educação e tal,
É o número um, isso não precisa de experiência. A Aline colocou assim, eu morro de medo de errar. Mas Pessoal, assim. errar faz parte da nossa vida. Exato. A nossa parte é ter... Opa, tá. Ixi, travou. Voltou, Ju. Voltou? Voltou. A nossa parte é ler o processo, estudar, se de repente, eu não tenho confiança em determinado assunto, estudar, mas não sofra pelo medo, porque o medo ele vai te retrair. Paralisar, né, Ju? Vai paralisar. Acho que você tem que... Eu acho assim, você estuda para você se sentir seguro. Uhum. Não acredito. Gente, errar é humano. Assim, faz parte. Todo mundo erra. Os ministros do STF erram, né? Então, assim, eles têm o último direito de errar. Outro dia, acho que o Ricardo Guimarães estava falando isso, eu super concordo. São os que têm ou se foi o Luciano, não sei, gente, é tanta live. Mas, assim, o último direito de errar ali é deles. Então, errar é humano. Não pensem vocês que pessoas com uma carreira legal, que já chegaram em pontos, né, da carreira que são considerados de sucesso, não errem. Elas erram também. Acontece. O que a gente faz é tentar minimizar isso, né? Mas não vai pensando no erro, vai pensando assim. Agora, o medo, na medida certa, ele é importante para qualquer assunto da nossa vida, né? Porque ele vai te impulsionar e também vai te dar uma segurada. Então, também ser destemido de tudo, quais as consequências. Mas, assim, esse medinho é normal, gente. Mas não deixa o medo ser maior do que a tua ação, né? E aí, eu participei de um ano passado, de um treinamento que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então, com a coragem você vai, né, Ju? A única diferença entre o medo e a coragem é agir. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. E se tiver em São Paulo e tiver com medo, quiser assistir audiência, não só a minha, vem, passa o dia comigo, porque eu amo fazer audiência. Eu sempre achei uma boa tática, Ju. Entra numa sala de audiência. Tô sem emprego. Qualquer coisa. Entra na sala de audiência e fica assistindo um monte de audiência, gente. No início eu fazia muito isso. Quando eu tinha, né, receio, eu chegava bem mais cedo, ficava assistindo para eu já ver quem era o juiz, como que ele agia, etc. Eu acho que é isso. É muito bacana. A Dê perguntando, você já sofreu algum tipo de arbitrariedade de juiz, de magistrado, Ju? Eu já várias. Sim. Normal, gente. Sim. E aí, falar aí do caos, né? Conta um caos. Qual que é o seu, Ju? Eu lembro, assim, é mais pela falta de experiência da época, assim. Eu lembro que marcou razões finais remissivas, e aí mas o que é isso, meu Deus? Aí, sabe, Aí você faz, E aí o advogado da outra parte falou, minha, remissivas. Aí ele olhou pra mim, remissivas. Tipo, depois eu saí e falei, o que é isso? Aí eu lembro que eu perguntei pra alguém e me explicou. Então, são esses detalhes. Mas você falou? Falei, porque eu vi ali no ambiente. O outro respondeu, remissivas também. Então, assim... Vai acontecendo. E Ju, sabe o que eu acho importante? Por exemplo, nessa hora você tava com o cliente do lado, não tava? Sim, Gente, mostra segurança. Segurança. Mais do que saber, sempre. Você tem que parecer que você sabe. Tem aqui a minha amiga Samantha. Gente, e não acho que isso acontece só no começo, não, tá? Até o que o Fábio falou assim, fantástico. Desmistificar a perfeição dos bem-sucedidos. Gente, é isso. E de experiências também, porque quantos anos que a gente faz audiência e a minha amiga falou, lembro, o meu foi o nome da testemunha, lembra, Ju? Eu lembro. Samantha, esqueceu o nome da testemunha? Não, é porque não existia. Ótimo, maravilhoso. O resumo foi isso, e foi traumático, e eu falava assim... E depois dessa audiência, um dia que nós nos encontramos no Coco Bambu, era o rap das meninas, né? E aí, a Samantha tava acabada. Ju. A gente sofre, meu Deus. Porque a juíza queria saber, não vai adiar por testemunha? Quem que é testemunha?
Eu não sabia. Ah, não sabia por quê? Porque não tinha. Aí ela, Ju, mas eu tinha que saber o nome da testemunha, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Sá, eu já fazia para essa empresa, né? Falei, Sá, você não sabia porque não existia. Aí ela, como assim não Ah, existia? Eu falei, não, amiga, não existia. Não existia testemunha. E vamos aí seguir o bonde. foi assim, eu tive que inventar, eu não lembro direito. Só sei que ela estava acabada e foi um traumático esse dia, mesmo para os experientes, foi uma situação, e aí a gente estava lá, toma, amigo, uma caipirinha, porque acabou, já foi, Resolve tudo. passou, resolveu. Ô, Ju, e me conta uma coisa, você sofre quando você tem algum erro ou acontece alguma coisa que às vezes nem é erro, né? Mas que é uma coisa que não sai da forma como você queria depois da audiência. Você fica Olha, não, sofrendo? não, eu acho assim, tudo na nossa vida é importante a gente refletir, né? Então, se não aconteceu como eu previa, qual o motivo? O que que aconteceu? Uhum, Foi falta de atenção? Foi realmente um posicionamento diferente? Não estávamos esperando? Então, assim, sim, sofre, a gente sofre, não vê? A Samantha acabou, sim. lembrou aqui. Então, foi algo que saiu do nosso domínio, no caso, do domínio dela, mas vou usar como se fosse meu, e a gente fica, mas é claro que não, nada na vida tem que ser ao extremo, né? Porque senão Tem que aprender a te, lidar com isso, tem né, que Ju? aprender isso para qualquer coisa da vida. É, Então, é, assim, entender por que, que não saiu como eu queria, qual foi o motivo, é. né? Não saiu porque eu poderia ter feito de determinada maneira, não saiu porque não era para sair mesmo e há um entendimento diverso. Então é Uhum. isso. É, gente, e é super importante isso. Quando eu saí do escritório que eu trabalhava e montei o meu, quando saía sentença e não era favorável, eu sofria muito. Eu sofria para Ah, contar para o cliente, eu tinha vergonha. Gente, isso aos poucos a gente vai acostumando e a gente aprende que não existe. Bom, isso a gente sabe, mas é porque na prática não existe causa ganha, sabe, gente? Não existe. O cliente tem que saber disso e é isso. Achei legal que o Anderson contou um caso aí interessante, né, Anderson? com Que ele ficou a certeza. noite inteira fazendo uma petição e fez a petição toda errada. E aí o que que aconteceu? Ele consertou e essa pessoa até hoje manda cliente para ele. É Tá muito. vendo? É, É isso, gente. o próximo. Ah, tá. Nós temos É. aqui, ó, é O o pessoal Jefferson. do nosso dia a dia, Jefferson. Aham. Jefferson, doutor Jefferson, vou te mandar um recado ao vivo. Ó, seu coração peludo. Coração para você. Ele Pois vai assim, falar de qual assunto, Ju? não, ele está falando aqui. Nós nos encontramos, conhece o Dr. Jefferson, no dia a dia na Justiça do Trabalho. Aham. E aí ele está falando que depois do curso que eu fiz com a Samantha, que nós fizemos um curso de inteligência, eu ganhei um curso de inteligência emocional. Ah, legal, legal. Muito Super legal. importante, Muito, gente. muito, Essencial. muito. Tem que ter. Essencial. Aliás, Essencial. outra coisa que eu vou escrever é sobre as emoções, porque tem tudo a ver com o nosso posicionamento ali, nosso agir na audiência. Nossa, tudo a ver, tudo a Aí ver. ele falou, depois desse curso, a doutora de A a Z, que eu já perdi meu nome também, né? É doutora de Aham. A a Z, é outra pessoa. Aí mandou corações. Obrigada, viu? Ele me provoca demais, mas Ou é com seja, raiva dele. tá mais calma, né, Jefferson? Ele me provoca, ele me provoca. Gente, e sabe que é legal também, que eu sempre falei com os meninos, e eu acho que Ju deve, com certeza fez muita diferença pra você. A Ju, vocês estão vendo essa pessoa super legal, tem uma luz. Ah, É o tal obrigada. do networking, né, Ju? Desde a Ah, faculdade, gente. é, Pensa que o tempo todo você está fazendo networking. O é, tempo todo você, assim, a forma como você se coloca, né, uhum, Ju? é, Para os seus colegas, para todo mundo, os lugares que você frequenta. Então, quando você vai empreender, como a Ju faz, que ela não, né, uhum, ela advoga sozinha, e isso é realmente quem faz o sucesso dela é a pessoa dela, né? Então, obrigada, obrigada. é Recebo como isso, né, Ju? elogio. Mas e é super, é importante. O pessoal, às vezes, eu falava muito com os meninos quando eu tinha turma que brigava muito, sabe? Eu Uhum, dava aula no nono, no 10º período, eu falava, gente, no futuro vocês vão ser colegas, um pode precisar do sim. outro aí, vamos ser amigos. Eu sempre falei isso, Não, falei, gente.
né? A Sá tá falando aqui, até com seguranças da Justiça do Trabalho. Gente, Todo mundo. tudo. E É até mesmo isso. nessa minha primeira audiência, quer dizer, a minha amiga, ela sabia que eu nunca tinha feito audiência, que eu não tinha experiência, mas pelo meu desenvolver ali, desenvolvimento na sala de aula, ela confiou. Então é isso, Sim, né? sim. E o próprio trabalho mesmo, é totalmente indicação. É. Gente, eu lembro que quando eu dava aula, eu indicava estagiário para todo mundo. Os meus colegas me perguntavam, porque eu já, né, ó, esse aqui, fulaninho, vai ser ótimo estagiário. Uhum. Porque a sua postura desde a sala de aula, né, Ju? É. Na sala de aula você já diz muito sobre os seus valores, Uhum. e querendo ou não, as pessoas estão observando isso, É, né? e assim, para acalmar os ânimos dos recém-formados, é o Uhum. que a Tati falou. Confie. Confie, as coisas vão acontecendo. Se não for, não necessariamente vai ser como nós queremos. Então, eu É. fiz segunda fase, direito penal. Eu queria trabalhar no escritório criminal, né? Sim. E não aconteceu. Então, assim, eu mandava. Eu lembro que eu só fazia o filtro ali, só colocava criminal. E não Uhum. rolou. E de repente eu me dei a oportunidade para conhecer outra área e deu Deu super certo. certo. Eu amo o direito do trabalho e pretendo Tá continuar fazendo mestrado, né? mestrado. O Depois, Anderson tá falando aqui que se apresenta como advogado. É isso aí. A Ju, a gente já sabe, ela é correspondente e faz audiência. sim. E é Então, sempre em assim, nome se daquele mostrar, escritório. É em nome daquele sim. escritório. Mas eu digo assim, Ju, as pessoas lembram, se eu precisar de alguém para fazer Ah, audiência, né? É bom você ter esses contatos, fazer esse network. Ah, eu sei que a Ju faz isso, né? Então eu é. já vou lembrar, já, se eu tiver Uhum. algum caso, já vou passar para a Ju. E Então não isso é ter vergonha de importante. perguntar, gente. Não tenha vergonha de perguntar. É. Não é da minha área. Eu fiz uma audiência de custódia. Olha lá, o Lipe tá aí, que é de penal, Felipe. É, e foi esse ano não, foi ano passado, um feriado, e alguém falou: Ah, Pelo amor de Deus. eu moro na Barra Funda, perto do fórum, né? Aham. E aí alguém falou, pelo amor de Deus, preciso que alguém faça uma audiência de custódia, mas eu nunca fiz. A mesma história, mas eu nunca fiz. Ah, eu falei, quer saber? Eu vou, tá bom. Aí fui lá, não tinha ninguém aqui na Barra Funda e eu fui. E aí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, falei, os advogados estavam na sala, olha, eu sou da área trabalhista, eu preciso de ajuda. Como é que faz? Pronto, tinham Aham. dois senhores lá. Você já Que fez te alguma vez? ajudaram. Me ajudaram. E assim, não tem vergonha, pergunte. Não tenha vergonha de É perguntar. isso. Não, é Gente, ó, melhor perguntar do que errar. eu pergunto também, sou cara de pau, Ju. A Núbia, minha amiga querida, vai estar aqui comigo nesse projeto semana que vem. Ela é do direito administrativo. É o novo direito penal. E jamais. Ah, hoje eu jamais seria advogada criminalista. É, Pra gente, mim não rolou também. a gente muda. E tá tudo bem. Você pode mudar, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Ah, E você você sabe fala em. que Ah, a Ju, você mesma, né, Ju? Você formou em letras. Eu fiz letras, eu fiz magistério, depois eu fiz letras. E quando eu terminei letras, eu fiz direito, mas eu sempre quis fazer direito. Ah, Eu sou de Brasília. Minha praia recurso de RN, revista. revista. Então, eu acho que quando, Anderson, você consegue um nicho, é aquilo que a gente estava falando no início, né? Isso vai acontecendo aos poucos, você vai se Vai. identificando, as coisas vão aparecendo. É bem legal você ter uma especialidade, né? Tipo, a Ju faz audiência, você, recurso de Recurso de revista. revista. Acho muito legal porque você fica conhecido com aquela sua habilidade, né? Pela sua habilidade. E aí, com você sendo conhecido nessa habilidade, tem mais chance das pessoas lembrarem de você quando elas precisarem exatamente daquilo que você sabe fazer, né? Então, isso é E legal também. se atualizar, estudar, e para o que vai te trazendo mais segurança. Então, é a prática e também a questão técnica. Só a Exato. prática sem a técnica, ela não funciona. E só a técnica sem a prática, você também vai ser Tem muito que difícil. combinar, Tem que principalmente na área combinar. trabalhista, né, Ju? Que a audiência é, É o né? coração do processo. Então, É. assim,
é muito importante. A audiência, ela é importante. Então, é isso que é o fundamental. E outra coisa, Ju, que eu tava pensando aqui, que eu recebi, nossa, gente, eu recebo tanto inbox dos meus ex-alunos, porque a gente acaba criando uma afeição com as pessoas, etc. Então é que eu fiz um canal no Telegram para eu mandar PDF, áudio, as coisas lá, porque eu não estava dando conta de responder inbox. E aí, eu recebi de umas 4 pessoas uma coisa que eu acho que eu vi, acho que foi a Samantha que falou aqui. Não se compare. Tá? Da pessoa virar e falar assim, ah, mas eu vejo tal pessoa ou colega, nanana. E aí eu respondi exatamente isso para essas 4 pessoas. Gente, não se comparem, cada um tem o seu momento de vida para fazer as coisas. Cada um. Ó, você pode ter sucesso com 20, com 40, com 50, você pode mudar de profissão, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Você E só esse, tem que... então, é o que eu ia falar, esse tá tudo bem, até da live que eu mandei da Down. E aí foi uma frase que me gravou muito, a vida é perfeita do jeito que ela é. Então, Exato. assim, ela é perfeita do jeito que ela é. Ah, estamos com corona, estamos nessa questão da pandemia. É Algum perfeito motivo. do jeito que é. O que nós vamos aprender com isso? Então, essa é a mensagem. Tá tudo bem e a vida é perfeita do jeito que ela é. Isso e você mesmo. é você, ninguém é igual a você. Tá? Não se compare, cada um tem o seu jeitinho, diferente. Cada um tem a sua habilidade. Todo mundo pode, né, ter sucesso junto. Então, assim, não fiquem nessa coisa de comparação, porque às vezes a gente tem algum exemplo, Ju, do nosso lado, que às vezes a pessoa tá decolando e você começa a ficar desesperada. Eu falei, gente, não façam isso, sigam o seu caminho. Cada um tem o seu momento de despertar. Exato. E isso vai ser para sua área, vai ser a área que você vai atuar, vai ser no trabalho. E também não se desvalorize, né, Ju? Sim, é isso aí. Tem que confiar, mas e essa questão de não se desvalorizar é confiar em si. Confie em si. Exato. Confie. É isso, gente. Tá quase acabando. A Sá tá falando, vamos levar a Tati pro Lotus, Ju? O que é isso? É o happy hour? Me leve. Também faz parte, não. O Lotus é o curso de inteligência emocional. Ah, legal. Adoro. Não sei, a Sá ela tem esse feeling. Vamos levar pro Lotus. Quando você for sair do Lotus, você não será a mesma pessoa. Eu adoro essas coisas. Sou super curiosa, gente. Muito legal. Assuntos e assuntos. Aí o rap também. Rap Esse. nós temos um encontro Meninas de São Paulo. A gente não fala só de audiência, não, tá bom? Fizeram pro fórum, fizeram audiência. Também temos o encontro das meninas. Pelo menos uma vez por mês. A gente vai no Nick, vai no Coco Bambu. Manda agenda pra ela, manda. Não vejo a hora dessa situação. E aí passar. É cada advogada de um escritório e juntas para sair um pouco dessa. Vamos sim, Marina, gente. Marina, você também. Marina. Gente, a gente só tem 1 minuto e 30 segundos, Ju. Passou muito rápido. Beijo, pessoal. Gente, adorei. Ju, não falei quem não conhecia a Ju, que era a pessoa ideal para eu começar esse projeto. Ju, sem rodeios, gente. Mas é verdade. Sem padrões. Exato. Isso. Você é super verdadeira, conta a sua história. Eu adorei quando eu vi vários posts seus e falei, cara, a Ju é a pessoa para eu chamar para começar esse projeto para ajudar o pessoal. Muito legal. Fiquei muito satisfeita que você aceitou. Muito obrigada. Tenho certeza que você deu muito insight legal para os meninos aqui hoje. Gente, vai dar tudo certo, viu? Samantha, quero te conhecer também. A Ju vai viabilizar é minha melhor amiga. Amo. Adorei a Ju, apesar dela defender bugs. Corações pra você. Igual, gente, igual a minha live. Super. Acabando, 30 segundos, que tristeza. Mas a gente faz mais depois. Jefferson, beijo. Jefferson, também acho. A Ju é linda e cheia de luz. Não, e ele não é sempre amores, não, viu? Ele me provoca. Mas você viu que eu não caí na sua provocação. É verdade, viu, Tati? Você tá plena.
Ele me Obrigada, provou. Débora, Fábio. Tem muita gente querida aqui. Gente, a gente vai continuar com o projeto. Quem sabe a Ju não vem mais vezes depois Vou, para falar do claro, mestrado dela, que ela tá fazendo vamos. Ah, não, tem que mestrado. contar minha história. Eu não contei minha Ela vai história, contar. Tati. Não contei minha história, tem mestrado.